Cidadã FM, mais uma terça-feira aqui de conversa, informação, poesia, um olhar, o nosso olhar aqui, cidadão, certo? Eu já vou preparar aqui o link para mandar para minha amiga aqui, a Débora. Nós estamos aguardando também aqui o nosso amigo chegar para continuarmos aqui com essa prosa. Deixa eu pegar aqui o link. Já estou mandando para a Débora, porque hoje temos um assunto muito interessante, hein? É atual, é um assunto que nos remete ao cotidiano. Débora, já mandei o link para você aí, vai se preparando. Ela vai dividir a tela comigo e nós vamos ter aqui a presença Josefa Luneto. Aí, olha só, então já estou avistando aqui nas nuvens Débora Spaziani ali, de fundinho, chegando, já está no sofá. Eu estava falando aqui, viu, Débora? Antes de apertar o gatilho aqui para você entrar em cena, que eu estou tendo a caneca do Clô, né? Quer dizer, do Clô, não, do Cló, já tá? Se alguém quiser, está à disposição. É, isso mesmo, agora sim. Deixa eu ver se eu vou te ouvir bem aqui. Vamos pegar o meu fone flex. Oi, Débora. Me ouve? Oi? Eu ouço você. Você me ouve? Me ouve? Eu não estou te ouvindo. Ah, não? Peraí. Não te ouço. Veja seu microfone se está aberto, Débora. Tá aberto. Ah. Ok. Deixe-me ver aqui se deve ser alguma coisa da conexão aqui. Me dá um minutinho. Eu não te ouço, mas as pessoas estão te ouvindo. Se você já quiser se apresentando aí, as pessoas estão te ouvindo com certeza. Já? Que bom. Eu é que não estou tendo o retorno teu, mas já vou providenciar isso. Um minutinho. Então eu vou falar o que nós vamos falar hoje, tá? Bom, quem está ouvindo, dá um oi por aí, né? Eu estou no Facebook também. E eu sou Débora Spaziani, apresentadora, diretora do programa Débora Histórica, e hoje estou aqui com o Clóvis para nós falarmos, né, sobre a violência, né? Sobre o projeto da planação de Josefa Luneto, sobre a violência. Na verdade, é sobre a não violência, né? Para vocês fazerem a não violência. Então, o José está chegando por aí, né? Está um pouquinho atrasado, como sempre. Todo mundo fica atrasado, porque é meio, meio longinho, né? O local. Mas é isso. Estamos falando. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, vamos fazendo aí para que o Clóvis consiga... Uau! Um beijo do magro! Pronto. Agora sim, estou te ouvindo. Conseguiu, eu aqui, consegue me ouvir? E o bairro todo aqui, ó. Botei a caixa de som ali para fora, o bairro todo está ouvindo a nossa conversa. Oi, que legal! E isso é bom, viu, Clóvis? Inclusive, esse assunto que vocês levantaram para a gente conversar é um assunto que talvez a gente não vá, num programa só, estar resolvendo essa questão que Gandhi, lá atrás, já estava falando sobre essa questão da não violência ou de propostas, né, viáveis para a questão da violência ou da eficácia dos métodos que se usam e até sugestões, né, para a gente estar levantando aqui. É um tema que a gente... É um tema até político, porque a gente quer saber, é o governo de Estado que cuida da segurança, né? Então, a gente... É um tema recorrente sempre, porque a gente sabe que para chegar no ideal, né, de segurança, os bandidos teriam que colaborar, né? Exato. Mas... E o maior problema aí, o que nós vamos falar, não é bem... Porque ele fala bem sobre tirar como se fala? A responsabilidade somente do
somente do Estado, né? Porque nós é que devemos fazer um papel da não violência. Você Sim, entende? Então, ele vai explicar certinho aí. Deixa eu só achar aqui porque eu não, às vezes eu me perco nas palavras, Clóvis. sim, Deixa eu sim. só achar aqui. Você sabe que tem um poeta que fala assim: as palavras, eu sei, não são armas inúteis. Há uma Hum, cilada por trás de cada sílaba. É muito bacana, hein? Isso é Glauber Rocha. é verdade, já achei aqui, ó. Então, nós vamos falar sobre o combate à violência, né? Que Sim. é realmente importantíssimo para todas as pessoas que estão aí assistindo esse programa, eles Uhum. assistirem o programa na Débora Histórica, né, no canal do YouTube Débora Histórica, porque Sim. lá nós temos 5 semanas, 5 dias da semana, do dia 11 ao dia 15, então 11, 12, 13, 14 e 15, que Tá. foi falado em partes sobre isso, né, da administração de conflitos disciplinares, né, do combate à violência, e depois Uhum. ainda nós demos exemplos no dia 19, né, no dia 19 de julho. Então, Certo. é um assunto muito importante, Clóvis, porque não vai depender do Estado, e sim vai depender de você. Você, Clóvis, né? Vai depender de cada pessoa o Se combate à depender violência. só de mim, então já estamos salvos. Exato, porque você é uma pessoa pacífica, né? Pacificadora, inclusive. Olha, a gente luta para isso, né? A gente luta contra a violência. Eu tenho um pouco da filosofia de Gandhi, sabe? Eu acho muito Hum, inocente também essa questão da não violência, mas é uma arma a não violência. A história de Gandhi nos faz refletir sobre essa sim, reação, porque a violência é uma reação, né? Então, na medida que você não reage, você pode tomar um tapa do lado esquerdo ou da sua face direita, mas e aí? Você vai reagir ou não? Você vai ser um cristão que não vai reagir? então, o que eu ia falar para você é que a violência, as pessoas acham que violência é só bater. Aliás, nós falamos da violência contra a mulher, né, do mês da mulher de março, né? Mas Aham, violência não é só bater, violência não é só física, violência também é verbal, né? certo. Eu tinha falado, inclusive, dentro do projeto que nós estamos fazendo, que a Planação está fazendo, eu fiz um exemplo de não violência, de amor, sabe? Porque eu estava lá nos Jardins e, e aí eu vi uma pessoa, são duas ações que significa não violência, tá? Via saindo um carro de um prédio e aí tinha uma pessoa lá fazendo Cooper, né? Não sei se é Cooper hoje, é corrida. E aí ele viu a porta do carro aberta e falou: oh, espera um pouquinho, né? Para o cara do carro que estava saindo da garagem. Abriu a porta do carro, fechou e foi embora. Aí eu estava atrás dele, eu falei, nossa, e minha filha um pouquinho atrás de mim, eu falei, nossa, que fofo. E aí ele ouviu, eu fiquei super sem graça, sabe? Porque eu sou comunicativa, mas eu sou tímida, né? E aí eu não falei nada para ele, eu olhei para minha filha e não era para ele ouvir assim, ou então eu devia chegar e falar assim para ele, nossa, parabéns pela atitude sua, porque as pessoas costumam xingar, essa violência que as pessoas têm verbalmente, né, também é uma violência, e isso precisa ser combatido, né? É um Você instinto. xingar no trânsito, né? Às vezes é No um trânsito, instinto, alguém né? que A esteja. gente reage, é reação. Eu acho que É, é como você reage, porque a sua reação vai determinar uma outra reação. E é, aí, e essa reação é que vai criar todo o embate, porque se perde a razão, né? Na medida que exato. há essa reação contra reação, não sei o quê, se você tiver uma arma, fatalmente que Uhum. você faz como acontece tragédias aí É, anunciadas, ou então uma tragédia como esse grande campeão que foi assassinado aí, né, é. covardemente. Como é que alguém pode estar num lugar que é de festa, armado, Uhum. e fazer uma coisa dessa? Não tem como. Eu estou aqui apenas repetindo um pouco
dessa paisagem violenta, tentando mostrar. A gente, às vezes, quando fala disso no ar, com a responsabilidade de estar aqui numa mídia, a gente fala, às vezes, não para ser sensacionalista, mas para tentar mostrar que nós estamos indo por esse caminho, gente. Se a gente não tomar providências, né? Então, se o policial que está ali para nos salvar, nos resguardar e tudo mais, a gente não se sentir seguro. E não é um cidadão comum, é um 8 vezes campeão do mundo. É uma pessoa que, se ele tivesse uma couraça de aço, com certeza, mas o cara não conseguiu, talvez, vencê-lo no braço e resolveu. Se tivesse uma faca, iria com a faca, mas. Então, assim, essa violência é gratuita, foi, de certa forma, gratuita, pelo que eu ouvi dos relatos, foi assim. Agora, se teve se a pessoa já foi lá com esse intuito, porque já conhecia o campeão, se já foi, aí já é um histórico que a polícia tem que investigar, apurar, e a família suspeita, né, que ele não foi gratuito a coisa. Porém, a gente acaba, às vezes, agindo violentamente. Por isso que o Gandhi é um grande ensinamento. Porque se você parar e contar até 10, você não fala aquele palavrão que você ia falar no trânsito. Se você contar até 10, você não xinga a mãe de ninguém. Né? É 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respira, é uma respiração. Respira fundo. Tem aquela monja, a monja que fala sobre isso também, sobre a respiração para você controlar a explosão. Né? A monja Cohen, parece, que é ela que dá uma aula boa. Ela conseguiu controlar o técnico do Palmeiras, que era explosivo, diz que agora ele está calminho no campo lá e tal, porque aprendeu a respirar antes, aprendeu a controlar isso. Né? Então, talvez seja a grande lição aí, né? A gente aprender a controlar, se quisermos. Por isso que eu entendi que você falou que depende de mim, de cada um de nós, a pacificação, não é? Exato. E eu lembro quando eu comecei a dirigir, né? A gente, quando começa a dirigir, isso foi em 1989. A gente faz aquela merda, né? Desculpa a palavra aqui. E aí o pessoal falava: ei, Dona Maria, vai pilotar fogão, ou vai para a cozinha, sei lá, né? Aí eu, desculpa! Eu pedia desculpa do meu erro, né? Hoje está muito pior, né? Hoje não adianta a gente pedir desculpa, os motoqueiros vêm tudo em cima, né? E vêm raspando, quebram nossos retrovisores, amassam o carro, dão pontapé. Então tá difícil, Clóvis, muito difícil. É uma violência. Precisam ser educadas. É uma violência cruel, porque você tem que reagir. O cara chuta seu espelho e quebra seu retrovisor, você não vai falar obrigado aí, né? Valeu, obrigado. Tava precisando trocar mesmo, né? Meu retrovisor. Puxa, cara, obrigado. Quer dizer, se fizer isso, o cara não vai entender nada, né? Vai falar, esse cara é louco, né? Sei lá. Mas você sabe que é uma solução? Por isso que eu estou falando, é a forma, né, de reação. A reação é que vai gerar uma incógnita, né? Porque o cara vai falar, pô, ele não vai me dar um tiro, não vai sair atrás de mim com o carro, não vai me xingar. Pô, não tem mais graça, não vou mais quebrar retrovisor, perdeu a graça, né? Será que é o antídoto, né? Agora, eu acho que assim é a reeducação das pessoas, né, Clóvis? Não tem como você fazer um trabalho de não, por exemplo, de combater a violência se as pessoas estão muito estressadas e muito mal educadas, né? Está muito difícil a situação. As pessoas precisam ter consciência do que está acontecendo no mundo para eles, porque quando você não se defende violentamente, você está mais seguro do que se você se defender violentamente. Então, assim, eu não falo nada em questão desse homem, desse campeão e desse militar que atirou na cabeça dele, não foi em nenhum outro lugar. Chegou? Pode continuar falando que eu vou checar. Parece que estou com a campainha aqui. Tá.
Então, é assim, o que acontece? Nós não sabemos qual é a história realmente dele. É claro que ele não deveria ter chegado lá, pego a bebida, que foi o que eu li, né? E ter ameaçado. E o outro agiu, né? O campeão lá, ele reagiu com a... paralisando ele. Então, ele se sentiu também ameaçado. É muito difícil isso. Agora, como que ele não vai reagir? Se ele não tivesse feito isso pela pego a bebida dele, talvez não, isso não teria acontecido. Então, foi uma provocação. Você está lá com seus amigos, você está bebendo, ou bebendo uma cerveja, alguém chega e pega a sua garrafa, que coisa mais estranha, né? Isso é muito estranho, essa história está mal contada. Mas a Débora já tinha me adiantado que o Clóvis Ribeiro, é isso? Isso. Ele era uma pessoa tranquila, né? Então eu também fiquei razoavelmente tranquilo. Espero não ter avançado muito no horário dos senhores aí do programa, né? Avançou sim. Você pode pegar para mim a pasta? A pasta, só porque tem algumas coisas ali, lembrete, sabe? Okay. Que a gente vai falar de um tema um pouco vasto. Né? Você vai ter só 10 minutos, viu, Paulo? Eu vou ter 10 minutos, não tem problema. Você vai ter só 10 minutos, porque era da... Se a gente fizer um bom trabalho, a gente pode até ganhar uns 10 minutos a mais aí, de bônus. Opa, não tem problema. Eu me desculpo para os senhores. Vamos ver se o papo, que você faz... Se subir o Ibope, aí a gente pode ficar mais uma hora. Aí vamos ver, que aqui é assim, igual o programa. Se tiver o diretor ali e falar, tá bombando, aí vocês podem deixar rolar. Se a gente brigar aqui... Eu já compartilhei. Mas então aí, hoje, não é o dia da não violência, mas todo dia pode ser um dia para a gente cultivar um pouquinho mais dessa não agressividade. Porque às vezes a forma de você falar, quando você fala não violência, a violência está presente. Mas se você falar, usar uma outra forma de dizer o não violência, sim, pacificação, por exemplo, né? Sim, paz... Eu não sei se ajuda também. Nós estamos aqui conversando sobre essas... A câmera que nos vê é aquela ali, aquele olho da Globo ali, tá vendo? Sim, perfeito. E aqui o áudio... Tá chegando bem a voz do nosso amigo, o meu... Tá chegando bem. Tá? Ele tem a voz boa. Então, assim, eu estava falando do Gandhi, a gente começou a falar sobre a não violência do Gandhi, que é um exemplo. E a violência cotidiana, a gente já falou a violência da televisão, a violência. José está aqui, está aparecendo na câmera. Eu gostaria que você chegou, já respirou, que você já desse uma palavra aí sobre esse tema que a gente veio conversar, para aproveitar o máximo do nosso tempo aqui e estar colocando essa pauta no ar, tá certo? Tá bom. Com vocês aí, nosso convidado, a Débora até mutou ali o seu microfone para ouvir melhor, e eu passo a palavra para você. Você é o nosso querido aqui para trazer essas informações. Fique à vontade. Bom, Clóvis, eu agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui veiculando essas ideias, né? E muito mais do que falar no plano das ideias, a minha intenção é tentar dar corpo a essas ideias no sentido de materializar elas na prática, né? Porque eu não vim para falar sobre filosofia da violência, né? Porque eu quero dar um sentido prático para esse conhecimento, para que as pessoas, na hora de exercer as suas escolhas, na hora de poderem exercitar, né, as suas decisões, elas possam ver nessas ideias que eu estou aqui promovendo, né, algum critério para ser adotado na prática. Tá? Eu nem vim falar sobre violência propriamente dita, porque essa violência propriamente dita, ela já está de tão enraizada, ela já está dentro de nós, né? Então, se você não consegue elaborar ela através de palavras, com certeza você, por ter incorporado essa violência dentro de si, né? Você, ainda que intuitivamente, você já sabe do que nós estamos tratando. E eu começaria por parabenizar, né, o nome do programa, né, que é Olhar Cidadão, que vem bem a propósito até desse prisma, né, da violência
Eu uso sempre esse prisma aqui, É. que é para justamente olhar profundamente a situação, entendeu? E eu quero até agradecer, né, porque não podia ser mais direcionado o nome do programa, né? Porque quando você fala Olhar Cidadão, nós estamos falando no exercício da cidadania. Não é? Perfeito, essa é a ideia. Esse exercício da cidadania, vista de hoje, né, do estágio de desenvolvimento que a sociedade atingiu, hoje nós deixamos ficar aquém do exercício dela. Nós poderíamos chamar isso aí de uma cidadania a título precário. Né? Sim. E, por outro lado, também, não convém idealizar demais o exercício pleno, né, a plenitude desse exercício da cidadania, porque também você acaba ficando divorciado da realidade. O estágio de desenvolvimento a que a sociedade se permitiu chegar não autoriza esse exercício pleno. Embora a gente esteja caminhando para ele, nós estamos muito longe disso. Né? E nós estamos muito longe por quê? Bom, dentre outras explicações, né, porque tanto o Estado, na pessoa da polícia e da justiça, né, nos deixou aquém desse exercício da cidadania, nesse exercício crítico da cidadania, né, a título precário, como também a livre iniciativa. Né? A livre iniciativa e o Estado não preenchem alguns pré-requisitos para que a gente possa encher os pulmões de ar e dizer, olha, eu sou um cidadão, né? E como tal eu quero respeitar e ser respeitado. Tá? Então isso a gente não conseguiu, nós temos um longo caminho pela frente, eu diria até que a gente não está num estado de segurança. Né? Eu quero aqui brincar um pouco com as palavras, porque não dá para tratar de um assunto sério de forma grave. Né? Se eu for tratar de um assunto sério de forma grave, eu não vou encontrar quem queira me escutar. Né? Então, eu vou até vou me permitir brincar e vou pedir para que o Clóvis, que tem esse desprendimento, e a própria Débora, que está nos assistindo, gente, vamos brincar. Brincando que a gente diz o que pensa. Né? A gente diz o que pensa nas notas de rodapé. E a forma de dizer o que pensa em nota de rodapé é brincando. Então, eu gostaria de brincar. Eu estou vendo até um violão aqui em cima da mesa. Olha, o espírito do Olhar Cidadão, do programa, é justamente esse. A gente está questionando, sempre questionar, mas o humor é uma palavra que eu cultivo muito também. E é modernista, né? Amor, humor, né? Onde os modernistas vieram com essas poucas palavras e diziam tudo ali. Então, eu acho que o humor, a forma de você olhar a violência ou qualquer questão que seja da sociedade, é a forma como você vai olhar. O que eu estava conversando com a Débora antes, é a forma de você reagir. Quer dizer, então, se o cara da moto passa, mete o pé no seu retrovisor, então você, em vez de mandar ele para aquele lugar, você fala, obrigado, porque eu estava precisando mesmo trocar o meu retrovisor. Acho que o motoqueiro vai falar, pô, esse cara é maluco, ou então não vale mais a pena quebrar retrovisor, ninguém reage mais. Eu comentei com ela um pouquinho antes de você chegar sobre isso, que talvez a forma de reagir a uma provocação possa determinar o resultado daquela situação, né? Não sei, isso são só colocações aí que a gente vai fazendo e usando o tema, né, como... Mas o que eu acho mesmo, a grande lição que eu vim para cá pensando é Gandhi. Gandhi é a minha imagem de não violência, é meu exemplo, por mais que não seja compreendido ainda até hoje, mas o Gandhi realmente nos ensinou que se você não reagir com violência, você não vai ter uma finalização violenta, apesar da história dele estar aí cravada de violências, né? Mas, de qualquer forma, não sou especialista, talvez eu seja violento, talvez eu tenha uma reação violenta, a gente não sabe na hora. Olha só, os animais aqui gostam de quem gosta dos animais. Inclusive, a Débora falou que existe esse tópico da violência animal também, que vai ser tratado aí depois, ela vai falar sobre isso também. E esse assunto, com o professor José aqui, só para lembrar, já foi
feito uma minissérie lá, não é? Na Débora Histórica, no YouTube. Eu quero que você lembre disso depois, Débora, para que as pessoas entendam que essa discussão já vem vindo. Nós estamos aqui ecoando essa discussão, não é? Aqui, em alguns minutos, nós não vamos conseguir resolver a questão da violência, mas vamos conseguir trazer algumas reflexões, alguma conversa sobre o tema, não é? Que, como eu falei, é um tema de governador resolver o problema da violência do município, do estado, e a federação cuidando da violência geral aí, não é? Mas acho que já falei demais, né? Sem querer ser violento. Imagina, as colocações foram feitas com muita propriedade, tanto no caso do motoqueiro que quebra retrovisor. Aliás, eu acho que essa fase do motoqueiro já ficou para trás, né? Porque, na verdade, eles quebravam o retrovisor, que era para abrir caminho para as motos, né? Porque eles não tinham aquela coluna, né? Aquele corredor de passagem, que hoje virou até nome de queijo, né? Faixa azul. É verdade. Faixa azul. E então acho que foi necessário para aquela época, né? E antes a violência de hoje fosse essa, né? Porque a violência de hoje ela atingiu níveis alarmantes, né? Contornos dramáticos, tá certo? Uhum. E eu não vim para falar da violência propriamente dita, que eu nem sou especialista nesse assunto, né? Para isso tem vários doutores aí, psicólogos, antropólogos, sociólogos, todos aqui do lado aqui da USP, tem até o núcleo de estudos da violência, né? Um dos núcleos de estudo da USP é a NEV, né? Que é o núcleo de estudos da violência. Eu vim falar, na verdade, sobre o enfrentamento da violência e uma das formas delas, porque quando a gente fala de violência, automaticamente já cai uma chave no nosso cérebro e nos remete para a violência enquanto crime. E veja bem, não é disso que se trata aqui, hein? Eu não vou tratar de crime, a não ser de passagem, porque eu sou obrigado a falar dele, porque é uma das espécies da violência. A que eu vou tratar aqui, que tem a ver com comportamento antissocial, que tem a ver com condutas desregradas, que tem a ver com condutas indisciplinares, né? Ela também é uma forma de violência e ela é tão intensa em termos de virilidade, né? de virulência, melhor dizendo, não virilidade, mas de virulência, quanto a outra violência que é cometida, é praticada sob a forma de crime, né? Então, nós estamos aqui num salão amplo, que é o salão do estúdio, né? E se a gente juntasse nesse salão aqui 100 pessoas e pedisse para que elas olhassem para a Câmara da Verdade, aqui na minha mão, né? Diante da seguinte indagação, quantas pessoas dessas 100 que nós conseguimos reunir aqui no salão do Olhar Cidadão já cometeram crimes, né? Uma meia dúzia de 6 provavelmente iria levantar a mão. Olha, eu já cometi crime, o meu é 127, o meu é 151, não sei o quê. Tá bom, feita essa pergunta, na sequência, eu perguntaria, mas quantos já praticaram comportamento antissocial, indisciplinas dentro e fora de casa? A maioria esmagadora iria levantar a mão. Inclusive, alguns, dentre os quais eu me encontro, levantariam as 2 mãos. Tá? Então, assim, nós somos um povo indisciplinado. E, infelizmente, né, num certo sentido, a gente não só quebrou a hierarquia, né? Hoje, a hierarquia é uma questão que afeta corporações militares, né? Eu acho que nem tem que ter no plano social hierarquia, mas se você não tem hierarquia, você tem que ter disciplina. O que não pode é não ter nenhuma coisa, nem outra. E o Brasil de hoje está num vácuo. Ele não tem nem hierarquia, né? Que seria a disciplina no sentido vertical, né? E não tem a disciplina social, que seria no horizontal. E isso foi fruto de muita renúncia de valores tradicionais, provavelmente a maior parte deles de valores tradicionais. Então, voltando lá para aquele grupo de 100 pessoas, a maioria esmagadora, se você perguntar que já cometeu crime, vai dizer que não, eu nunca cometi crime, mas eu já cometi transgressão. E é disso que estamos a tratar aqui, do enfrentamento dessas questões.
E, para isso, a gente tem que chamar a livre iniciativa para colaborar com o poder público, com o Estado, na pessoa da polícia e da justiça. Como a violência é uma coisa que nos engolfou, né? Nós estamos tentando sair dela, e essa saída não pode se dar às pressas. Ela tem que necessariamente sofrer ação do tempo. E essa saída também ela não vai se dar de forma histérica, uma histeria coletiva, como se estivéssemos pedindo socorro, certo? Essa saída tem que ser ordeira e dentro da lei, né? Então, há bem pouco tempo atrás, a violência ela escolhia suas vítimas. Normalmente eram jovens até 25 anos de idade, né? Do sexo masculino, né? Era o grupo de risco da violência. Desde então, esse grupo de risco da violência, esses jovens até 25 anos de idade, ficou para trás, porque começaram a ingressar novos grupos de riscos, né? Então, você hoje tem idosos, como a violência não escolhe mais, deficiente físico, portador de necessidade especial, crianças, jovens, né? Seja no horário noturno, né? Ou no turno da manhã, né? Quer dizer, a violência ela chegou, sentou na sala de visitas da casa, pôs o pezão dela em cima da mesa de centro e, ao entrar na nossa casa, ela não bateu palma, ela não pediu licença e tampouco tocou a campainha, né? E quem que permitiu que ela entrasse dentro da sala de visitas da nossa casa e colocasse o pezão na mesa do centro, fomos nós. Então, esse estado de coisas que nos apavora e que nos assola, nós só vamos sair dele se a gente primeiro perder o medo, né? O medo que está nos aterrorizando. Nós vamos ter que enfrentar o risco mesmo com medo, porque não é a questão mais de entrar na violência, a questão é de sair dela. Como eu disse, de forma ordeira e dentro da legalidade, né? Nós não vamos poder pagar a violência com violência, porque isso só vai alimentar essa fogueira desvairada aí da violência. Bom, eu só queria falar duas coisas. É preciso chamar a livre iniciativa, ainda que compulsoriamente, a participar do enfrentamento, do combate à violência. E é isso que a empresa Planação, né, a empresa que eu estou tendo a oportunidade de representar nesse ato, né, ela quer falar aos senhores. É esse combate, é esse enfrentamento. Porque a questão da violência propriamente dita, isso já está sob os cuidados de vários especialistas. Olha, Débora, poderia abrir o seu microfone aí e também participar dessa conversa aqui, né? Vamos ouvir a sua opinião sobre tudo isso e ouvir e ver esse sorriso bonito da Débora. A palavra é sua. Então, eu tinha te fechado por causa daquela propaganda que entra, que eu te falei, lembra? Uhum. Mas é excelente, eu gostaria que o José Fallu, ele falasse um pouco mais da planação, né, José Fallu? Apresenta a planação, que tem uns 20 anos, né? Então, a planação é uma empresa, né, que se propõe a auxiliar no combate e na manutenção de uma atmosfera disciplinar sadia, né? Você, no âmbito de uma empresa ou de uma organização em geral, se você conseguir fazer a manutenção sustentável, né, de uma atmosfera disciplinar sadia, você vai vender mais e melhor, seja os produtos ou seja os serviços prestados, não é? Então, inicialmente, a Planação ela começou no âmbito do circuito de clubes, né? Ela funcionou durante vários anos num clube paulistano, num clube que serviu como uma espécie de um laboratório humano, né? Para que a gente pudesse chegar
fruto, né, desse trabalho diuturno, nesse clube, a gente pudesse formatar os princípios que funcionam como um norte da empresa, né, dessa planação, né? E a palavra planação, né, ela é a somatória de plano mais ação, porque nessa área de combate à violência não basta ter plano, né? Você tem que agir na prática, né? Você tem que conter os impulsos mais agressivos, né? A violência da qual se trata aqui, ela é uma violência, como é que eu podia dizer, não é invisível, né? Mas ela é meio subreptícia, né? Nós estamos acostumados com tiro e agressão. De repente, o que não é tiro nem agressão não é violência, e não é verdade isso, né? A violência sob a forma de comportamento antidisciplinar também leva a desassossego, a qualidade de vida das pessoas, impacta o PIB, né? E o que é pior, ela alimenta o crime, porque o crime, quando ele chega a se consumar, ou mesmo na forma tentada, né, lá atrás ele já foi uma transgressão, né? E o que aconteceu? No caminho dessa transgressão, até se chegar ao crime, que seria o iter criminis, né? O caminho que o crime percorre até ser tentado ou consumado, no embrião, né, a semente que deu origem a esse crime era uma transgressão. Mas a gente alimentou a sociedade com a nossa omissão, né, deixando aquilo que não é crime, mas é comportamento antissocial. Por exemplo, às vezes a conduta da pessoa ela é um indiferente penal, ela, por direito penal, ela é insignificante. Mas para a vida comunitária, para o conjunto da obra comunitária, não. E eu tenho certeza que o Clóvis, né, muito antes de eu estar discorrendo a respeito desse assunto, já enxergava isso, tanto que o nome do programa é o Olhar Cidadão. Não é à toa. Talvez ele nem tenha essa consciência do que nós estamos tratando aqui. Mas quando eu tive acesso ao nome do programa, eu me senti muito à vontade para tratar desse tema, entendeu? Porque o Brasil está devendo isso para nós, os valores comunitários. Os valores comunitários foram substituídos pelo parlamento, né? Então, você tem um líder comunitário que mora em determinado bairro, que conhece cada buraquinho do bairro onde ele nasceu e se desenvolveu. Esse líder comunitário, que deveria estar ali nos representando, porque ele conhece cada senão daquele bairro, hoje, a voz dele foi emudecida pela Câmara Municipal, pelas assembleias, pelo Congresso Nacional, e ele leva votos, né, para que as pessoas sejam porta-voz de uma relíquia que só ele sabe o que significou. Então, eu não sei se eu me fiz entender, eu estou jogando muitas questões aqui que precisariam, na verdade, ser tratadas com mais calma, né? Não à toa, no programa Débora Histórica, a gente fez aquilo de forma fragmentada, né? Mas, assim, eu estou aceitando o desafio do programa, onde eu tenho pouco tempo para falar. Falu, eu só vou te pedir uma coisa, assim, só olha para a câmera, que a gente está ao vivo e a gente não consegue olhar para o seu rosto. Eu queria que você falasse sobre a reprovação do meio, né? A não violência, né? O combate à violência através da reprovação do meio. Tá, você quer dar uma palavrinha? Não, eu só ia acrescentar, não é? A ideia de que hoje eu não vim com pretensão de encerrar esse assunto, né? Muito pelo contrário, para a gente já dar continuidade ao que a Débora já vem fazendo e você já vem fazendo em outras instâncias. E essa discussão não começou e ainda vai terminar aqui, né? Essa discussão passa por várias instâncias, né? E é importante que passe por aqui também pelo programa, que é um olhar cidadão, que é um olhar que está de olho nessa questão, né? A violência, isso é cotidiano. Então, a gente, se não tomar cuidado, a gente se torna mais um, né, violento e irracional. Então, a provocação gera isso,
A gente sabe que toda provocação requer uma atenção, contar até 10. Se não der 10, conta até 15, sei lá, cada um conta até 1000, se precisar, para não... Tem uma história antiga que falava, eu pago um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Então, tem umas expressões populares que às vezes nos ajudam a entender certos pensamentos. Mas a Débora sugeriu aí a fala, então, por favor. Olha, a Débora colocou um assunto da reprovação do meio, né? A reprovação do meio, que meio está aqui a se tratar? Nós estamos falando da reprovação do meio comunitário, né? Então, só para que vocês possam entender um pouco mais, né? Essa reprovação do meio, ela não tem que vir só do Estado, sabe? Quando você procura por uma polícia, normalmente você não encontra. A polícia vai chegar sim, mas depois do fato consumado, né? O que torna a busca por provas, por indícios, bem mais complicado, né? Ela não aparece, raras vezes em que a polícia aparece durante o desenrolar dos acontecimentos, né? E se você precisar da justiça também, não que você não vai ter, mas ninguém está aqui antagonizando com a justiça e com a polícia. Muito pelo contrário, eles são nossos fortes aliados nessa luta sem trégua, aí, sem quartel contra a violência, né? Mas, se você for procurar um juiz, você vai ter que atravessar uma petição. Para atravessar uma petição, você vai ter que passar uma procuração para um advogado. Ele vai ter que, no âmbito do escritório dele, elaborar a peça, distribuir a peça, aguardar um ano para ser chamado para uma audiência, e lá pelas tantas, aquele assunto, né, que te atormentava tanto, perdeu o interesse pela ação do tempo, né? Tanto que as pessoas dizem que pior do que uma sentença mal dada é uma sentença descumprida, não é? E a inoperância do judiciário, em alguns casos, né, e na área criminal não é diferente, né, ela alimenta essa fogueira da violência. Então, o que está aqui a se reclamar, o que está se propondo, é que a livre iniciativa volte os seus olhos também, até porque ela também produz muita violência no âmbito empresarial, né? E não é só a livre iniciativa. As famílias também produzem, famílias disfuncionais. O que são famílias disfuncionais? São aquelas famílias que você tem na forma, mas não tem no conteúdo. É o famoso filho órfão de pai e mãe vivo, né? Às vezes é melhor ser órfão mesmo, não ter o pai nem a mãe vivo. Porque se você tem o pai e a mãe vivo só na forma, no momento em que uma situação de risco te aflige, você vai achar que seus pais vão sair em sua defesa e não vão, porque aquela família é disfuncional. Aí nem a família faz nada e nem você, membro daquela violência, né, também toma iniciativa, né? Então, assim, nesse caminho, até se chegar à violência sob a forma de crime, né, a transgressão ela percorre várias etapas, né, e a sociedade não intercepta o caminho do transgressor até o crime se consumar. E não intercepta porque não está vendo a reprovação do meio. Acredito eu que essa reprovação do meio, ela não é que ela deixou de existir, ela não é inexistente, mas diante dos problemas de violência que nos assolam, ela é muito pouco ou quase nada. E eu acho que a reprovação do meio deixou de existir porque a repressão do Estado hipertrofiou. Ela cresceu demais, indevidamente, né? Então, na medida em que a reprovação do meio não funciona, a repressão do Estado tende a substituir a reprovação do meio, que deveria vir da onde? Das escolas, das famílias, das empresas, que já foi dito aqui, dos sindicatos, dos partidos políticos, dos clubes, etc, etc, etc. Essa reprovação do meio que deveria vir de nós, e parece que a implicância com a livre iniciativa, e não é, ela é uma das grandes causadoras do males que estão aí, porque as violências são produzidas no âmbito corporativo, entendeu?
e elas extravasam para os domínios da rua. Elas não ficam nos contrafortes das empresas. Deveria ser o certo, né? Então, por exemplo, vamos pegar um caso de uma reclamação trabalhista, né? Onde um empregado acionou a Justiça do Trabalho e o problema que teve origem ali na empresa, que deveria ser resolvida ali numa comissão paritária de patrão e empregado, né? Para dali se produzir os valores em cima daquele caso que está se debruçando ali. Eu peguei um caso de natureza trabalhista. Eu não peguei caso de natureza civil e nem criminal. Trabalhista, tá? Que é a ocorrência mais frequente, né? Nas empresas. Então, você tira a solução do problema que se deu no âmbito corporativo e leva para terceiros, no caso, a pessoa do juiz trabalhista, né? Para que ele resolva a questão. Ele vai resolver, sim, dependendo da maior ou menor disponibilidade da justiça, pode levar de 5 a 10 anos, o que já é muita coisa, se você considerar que a verba trabalhista tem caráter alimentar, né? O trabalhador ele não investe no mercado financeiro. O único bem que ele se apropriou a vida inteira é a fonte de subsistência do trabalho dele. Então, aquele problema que se originou na empresa deveria ser resolvido ali, mas não é por força de legislação, né? E hoje, a própria justiça, parece uma coisa incrível, mas a justiça abriu mão da jurisdição. E a jurisdição, Clóvis, o que é? O ganha-pão dos operadores do direito. Leia-se operadores de direito aqui, entenda-se como advogados, juízes, promotores, desembargadores, ministros, tradutores, intérpretes, peritos, etc, etc. Pois é, se a própria justiça abriu mão da jurisdição, é porque a carga ou a sobrecarga de serviço, né, que se instalou ali, eles já estão sinalizando, nós não estamos dando conta. Porque ninguém abre mão do ganha-pão. E eles abriram mão. A jurisdição é o ganha-pão dos operadores do direito, né? Quando, na verdade, os beneficiários da justiça não deveriam ser os operadores do direito. Os operadores, eles apenas instrumentalizam a justiça, né? Quem deveria ser o beneficiário da justiça somos nós. Olha aí o olhar cidadão de novo. Percebe o programa? Sim. Percebe a importância desse nome? E não é só terminologia, não. É o conteúdo dele, né? Claro. O conteúdo. Então, assim, os beneficiários da justiça não deveriam ser os operadores do direito, e sim nós, jurisdicionados, né? Que é como se chama o beneficiário da justiça, tá certo? Mas eu peguei um exemplo, pensei em um exemplo qualquer, né? Que acontece dentro de uma empresa, e aí, resultado, anos depois vem a sentença que não cabe mais recurso, né? A pessoa que mandou embora não trabalha mais na empresa, o que foi demitido já saiu mesmo, obviamente, entendeu? E a própria empresa, que vai pagar os custos da justiça, a indenização trabalhista, e os advogados e tudo mais, ela não vai aprender a lição, porque o caso que foi rumoroso no passado caiu no esquecimento com a ação do tempo, né? Então, assim, a ideia é fazer com que a livre iniciativa... Quando eu falo livre iniciativa, tem que entender um conceito ampliado, né? Não é só a empresa. A família faz parte da livre iniciativa, as escolas fazem, os sindicatos, os clubes, os partidos, né? Os programas radiofônicos, todos fazemos parte. E o resultado disso tudo é que teve um acúmulo de serviço por parte do judiciário, e o judiciário está dizendo para nós que a livre iniciativa precisa também, é urgente, é compulsório, é indispensável, Débora, que a livre iniciativa chame para si uma parte dessa responsabilidade no combate à violência. Desculpa, pessoal, é que eu me empolgo, eu saio falando. Mas a intenção é essa mesmo. Mas eu queria perguntar uma coisa para o Clóvis. Clóvis, quem que tem mais que chegar aí para você falar? Quem é mais convidado sobre o que? Porque para ver se o Falu tem mais 5 minutos, quanto tempo ele tem? A gente já passou aí 25 minutos, né? Já estamos indo para a nossa interação aqui de finalização.
Sim. Acho que deu para dar uma explanada no tema. A gente vai voltar. Vamos marcar aí uma volta agora que ele já conheceu aqui onde é o nosso estúdios. Eu acho que a violência não vai acabar hoje. Não é? Esse tema não vai acabar hoje. Mas então a ele gente vai remarcar uma nova conversa. Ele vai levar um puxão de orelha meu. Porque eu queria falar de tantas violências, tantas. A fome é uma violência, não é? A falta de moradia é uma violência, enfim, são tantas que daria para fazer um programa a cada quinzena, semana, ou mês e tal, trazendo e chamando a atenção, observando. Eu achei muito interessante algumas formas de colocações aqui do nosso amigo, trazendo uma linguagem até um pouco mais própria, né, desse universo que a gente não está acostumado e tudo mais, não é? Da questão dessas discussões. Eu acho que a gente vai conseguir achar um tempo depois para continuar, até você também estando presente aqui, a gente fazer um debate mais aprofundado, acho que 1 hora ou até mais horas se precisar, porque é um assunto que eu acho que não vai esgotar. Fico muito feliz em você ter me indicado essa figura incrível aqui, o José, que com essas ideias aqui pertinentes, não é? Eu acho que a gente pode dar uma amarrada. Eu quero que a Débora lembra que essa conversa tem aí nas páginas dela, dá uma lembrada nisso, deixa um contato aí, o professor também aqui vai deixar um contato para quem quiser se aprofundar mais em algumas outras páginas, e eu me comprometo em arrumar uma outra agenda no mês que vem para a gente falar de outras violências ou dar uma desdobrada nesse tema, como foi o caso dos seus programas e da sua minissérie aí, tá bom? Eu passo a palavra para você para dar uma arredondada, depois volto aqui com o professor José para a gente dar uma fechada hoje aí. Acho que falamos o que precisávamos hoje. Ficou bom. Eu já falei que eu vou usar a minha violência contra ele, que eu vou puxar a orelha dele, porque ele não chegou no horário, então nós perdemos um tempão, né? Porque o assunto é muito extenso. E só uma coisa, ele fala desse jeito, porque ele acabou nem dando tempo de ele se apresentar, ele é advogado, né? Não advoga mais, mas é advogado, por isso que ele tem essa sabedoria toda, esse projeto dele é muito inteligente, né? É um projeto muito bacana, né? Eu gostei muito, por isso que eu colaborei bastante, né, com esse projeto, e eu acredito que dê certo se as pessoas começarem a entender o que é o combate à violência através da reprovação do meio. É isso que eu queria que ele falasse depois. Então, se a gente puder voltar aí o mês que vem para falar sobre combate à violência através da reprovação do meio, tudo bem, Falu? O Clóvis não está falando tudo bem aí. Eu me coloco à disposição, é um tema que eu não tenho a pretensão de esgotar em vários encontros, e só delimitando o nosso objeto aqui de estudo, né, das nossas considerações, o Clóvis falou da fome, falou de vários tipos de violência no trânsito e tal, e para não se perder o fio da meada, né, para que a gente... É um território muito vasto, né, esse tema violência, e por isso eu delimito ele falando da violência sob a forma de comportamento antissocial, de conduta desregrada, de comportamento inconveniente, entendeu? Que está passando à margem da sociedade porque não é crime. Então, nesse arco de comportamentos humanos que vai de A a Z, tem muita coisa que não é crime, nem tão pouco está criminalizada, né? Porque hoje em dia você vê porte e posse de arma, era contravenção penal, virou crime. Bullying virou crime. E uma série de outros crimes, né? Stalking, por exemplo, virou crime, né? Os crimes hediondos que tinham dois ou três tipos penais, hoje já tem mais de 15. Então, na medida em que a sociedade está se armando, a nossa legislação está acompanhando isso, né? Vai chegar uma hora que nós não vamos ter mais transgressão. As crianças não vão poder mais ser crianças, não vão poder mais transgredir. Você vê que muitos jovens hoje já começam a transgredir sob a forma de crime. E o que eu estou querendo, o meu apelo é no sentido de que o sistema, para respirar, as pessoas precisam transgredir sob a forma de transgressão.
e não sob a forma de crime. Então, nós estamos perdendo, estão sendo ceifadas vidas, né, nesse caminho da transgressão até o crime, porque a sociedade não interceptou, estão sendo ceifadas várias vidas. Quando não ceifa, fica sequela para o resto da vida, né, de difícil tratamento, porque a reprovação do meio deixou de funcionar e a repressão do Estado, ela hipertrofiou, ela cresceu demais. De tal forma que, só para terminar, Clóvis, desculpa mais uma vez, tá? Mas eu prometo que vou encerrar a minha participação. Se não encerrar, a gente vai sair na porrada. Só para encerrar, mal comparando, né, assim como a repressão do Estado invadiu um território que seria da reprovação do meio, o nosso apego à segurança, quando eu falo segurança alimentar, segurança pessoal, segurança patrimonial, segurança familiar no casamento, segurança, né? Nós abrimos mão da liberdade, ou seja, a segurança, que é uma palavra que está na boca de qualquer rodinha aí na esquina hoje, né? Ela também hipertrofiou. E ela avançou num espaço que seria da liberdade, né? Esse é um tema difícil, não é tão palpável, mas só para finalizar, eu vou concluir dizendo o seguinte: o espaço por excelência das convivências interpessoais, da nossa convivência, ela se dá muito mais no âmbito da liberdade do que na segurança. Então, se a gente precisar equilibrar esses dois fiéis da balança, seria um mínimo de segurança para um máximo de liberdade. E nós invertemos isso. No modus operandi, na prática cotidiana do dia a dia, você vai encontrar muito menos liberdade, que eu acho que já cabe numa caixinha de fósforo, a continuar assim, né? E investimos muito na segurança. Então, nós vamos ter, eu não sei como se faz isso, e aí eu peço a ajuda dos meus amigos, né? Para que a gente possa juntos tentar sugerir alguma coisa em termos de proposta para a sociedade. Gente, muito obrigado. Desculpa se eu me excedi em algum momento. Em momento algum você se excedeu, muito pelo contrário. Eu só acho que você passou na feira ali e comeu um pastel antes de chegar aqui, né? Nem louvor para você, né? Eu quero tornar público aqui. Esse é um livro chamado Igualdade Poética, que eu participei, de vários poetas, né, na busca de uma sociedade um pouco mais igualitária. Aqui tem uma frase que vai sintetizar esse trabalho. Igualdade poética é uma proposta de reflexão, uma voz poderosa contra a desigualdade social e o início de um movimento contra o racismo e qualquer preconceito. É um não à sistêmica escravidão moderna que dissemina este câncer da sociedade chamado preconceito. Então, tem mais uns históricos aqui, são vários poetas participando, inclusive eu. Eu vou deixar com o professor, né, em caráter de divulgação, para que você conheça o trabalho desses escritores e possa colaborar depois, de alguma forma, com esse movimento que vem aí, que também vem somar a esse pacifismo que você anda pregando. Então, quero fazer pública aqui a entrega do livro. E autografado, Clóvis. Dizer, Débora, aquele livro da Casa de Cultura do Butantã chegou com os 30 exemplares, que é um para cada autor. O seu está aqui, eu pensei que você viria. Eu trouxe para te entregar em mãos. Não sei se o professor José vai te encontrar para você receber na mão dele, ou eu guardo para uma próxima oportunidade de te entregar aqui na rádio, ou na Casa de Cultura, ou aonde você assim desejar. Quando o Falu for aí de novo, mês que vem eu vou. É que eu fui fazer um exame hoje e eu fiquei bem assim com dor. Então, certo. Por isso que eu não fui, tá? Então, a primeira semana ou segunda semana do mês que vem, nós já vamos programar essa volta do nosso amigo professor para falar um pouco mais também da biografia dele, de quem ele é e tal, não só do projeto, mas as questões todas que ele já experimentou aí, e você vem com ele para a gente fazer aqui uma roda, um triângulo, um quadrado de conversa e tomamos um café. Adoraria. Certo? Então a gente deixa, só para confirmar a data, depois
Tá bom. como um acordo da nossa agenda, mas com certeza faremos essa continuação dessa conversa e teremos oportunidade de aprofundar um pouco mais essa nossa questão. Tá bom? Você tem alguma coisa mais a dizer para os nossos ouvintes, Débora? Eu quero só dizer para você guardar os 2 livros para mim, porque eu vou pegar pessoalmente autografado. Quero dar um beijo nos cachorros aí, que a gente ama. Vamos marcar também aquela reunião lá com os cachorros, né? E não com os cachorros, mas com os protetores. E eu quero agradecer muito a oportunidade que você deu, a planação, né, ao Dr. José Falu Neto, que esse projeto é muito bacana, é muito importante implantar, né, divulgar, tá bom? Bacana. Clóvis, muito obrigada. Um beijo para você, viu? Continue me indicando coisas boas assim, pessoas com ideias assim tão nobres, porque você sabe que o nosso trabalho reflete, né? Tanto daqui para ali, de lá para cá, a gente tem essa parceria, essa amizade, e eu acho que daqui para frente nada nos separa mais. Muito obrigado. Perfeito. Palavras do nosso amigo Tchau, aqui, Falu. alguma consideração mais? Então, só para concluir, eu me lembro do estúdio do programa, né? E naquele formato que eu conhecia do programa, me lembrava muito o programa do Rolando Boldrin, né? Alegre, Sim, né? sim. Colorido, tudo, Perfeito, né? perfeito. E cheio de vitalidade, né? Então eu trouxe aqui um quadro para você, se você achar por bem, pendurar na parede. Sim. Já vai Quem ter sabe um lugar um de dia... honra aqui do nosso estúdio. Olha que bacana. Com certeza, olha, para vocês verem aí, com reflexo da luz, esse Você belo deu um quadro. quadro desse. Com certeza vai ficar no lugar que você vai voltar aqui na próxima vez e vai ver brilhantando o nosso programa aqui. Imagina. Inclusive, vou fazer igual o Bodrim, que o Bodrim coloca um monte de amuletos, né, no seu programa. Podem mandar os amuletos aqui para a gente preencher aqui a nossa mesa dessas coisas tão bonitas, nossa cultura tão rica. Depois você vai me contar a história Senhor desse Brasil, quadro. né? Senhor Brasil. Senhor Brasil, a qual sou fã Olha, e devoto. Olha que legal. E esse aqui, para decorar um coraçãozinho para pendurar na parede, assim como ornamento, né? Tal, um afresco lá, tranquilo. Vou deixar aqui também para quando o Clóvis for te entregar os livros, tá certo? Olha. Ele já leve o coraçãozinho também, para você não ficar despeitada aí por causa do quadro. Bom. Vou fazer o pacote cultural aqui com livro, CD, coraçãozinho. Você vai receber a cesta cultural nossa aqui. Olha, dentro dessa cesta também, eu recebi a incumbência do Elvis César, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, e eu soube que ele esteve no programa, né? Eu não só soube, como acompanhei o programa também, e eu trouxe um livro dele para deixar na biblioteca do programa aí, caso você possa. Maravilha! Nosso futuro governador de São Paulo aí, ó, Elvis César, que tem crescido nas pesquisas, e estamos torcendo e estamos juntos, Elvis. Eu gosto do Elvis e gosto do César. Eu falei para ele que, na dúvida, aí são duas potências, entendeu? Um governador com essa força de um Elvis. Né? Não sei se rebola tão bem quanto. E o César, que Ave César. Ave César. Como tornar a sua cidade a melhor do Brasil. Então está aqui, muito obrigado. Recebo em nome da rádio, em nome de todo mundo, e vou fazer girar essa ideia, porque aqui deve ter um método de gestão simples, eficiente, premiado, Brasil inteiro aí. Muito obrigado. E eu espero poder conversar com você de novo, Elvis. Muito obrigado. Olha só como rendeu aqui hoje, hein? Caramba, nossa cesta cultural ficou bacana, que o Olhar Cidadão agradece. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Obrigada a você. Isso aqui nós vamos continuar com esse assunto em outro momento e vai ser muito interessante. Muito obrigado, ouvintes, que ficaram até agora, curtindo a gente. Eu vou apertar aqui o botãozinho. Vamos ver se eu consigo hoje esse Mickey Mouse aqui me ajudando. Vamos ver se é você mesmo. É você mesmo, vamos ver. Opa, tá girando, tá girando. Aqui, achei o Mickey Mouse. Aí, olha só, caiu ela. Deixa eu ver. Aqui.